Essa coisa de achar que filosofia é apenas a alta elucubração, então filosofia só pode ser grega e greco-latina, né? O negro, quando aparecia de um modo geral na página policial. É possível a gente, por exemplo, falar de América Latina sem falar de África? Eu fiquei estudando inclusive os seus escritos, estudando os escritos do Simas, né, que é um grande amigo que nós temos em comum, e um parceiraço, né, e que já esteve aqui também no Entre Linhas, né. E a gente conversando, e eu estudando, eu pensei numa coisa, eu peguei 3 conceitos que vocês trabalham, e eu queria te ouvir sobre isso. A noção de universalidade, de universalismo, né, nas tradições africanas não é a noção de universalidade que você tira, por exemplo, do pensamento filosófico ocidental e europeu. Porque a ideia de universalidade dos europeus está ligada à ideia que vai conduzir ao colonialismo, por exemplo. Né? Ou seja, da expansão de uma universalidade que não pode conviver com outras possibilidades que não seja a si mesmo. Então é diferente. Outra noção também que eu peguei, também te lendo, é a noção de alteridade. Né? Ou seja, me parece que as tradições europeias, principalmente construídas na modernidade, elas fazem eu sou, mas sempre sou contra o outro. O outro é sempre aquele que ele é meu antagonista, meu conflito. E tem a ver com direito, sabe por quê, Ney? Por que eu tô falando isso? Porque eu fico pensando aqui até na linguagem do contrato, né? Você, na sua breve carreira jurídica, viu o contrato. O contrato não é todo mundo junto, o contrato é de um lado fulano e de outro fulano. A gente não faz contrato para estar junto com o outro, a gente faz contrato no direito porque a gente não confia na pessoa. Porque é uma relação de oposição. E a nossa economia é toda baseada em contrato. Então é sempre contradição e sempre confusão. Isso é o capitalismo, né? Contradição, confusão, briga. E o terceiro conceito também é a noção de tempo, né? Que a noção de tempo para o nosso mundo, para o mundo que a gente vive, é uma noção de tempo em que o tempo ele sempre trabalha contra a gente. A gente sempre perde alguma coisa com o tempo e tudo que ficou para trás ele tem que ser deixado para trás em nome de um progresso, né? De uma coisa... A gente nunca carrega conosco, né? Porque a noção de africano, pelo que eu entendi, pelo que você escreveu, olhar para frente é olhar para trás. Né? O futuro está nas costas, né? O futuro não está na frente. Né? Então esse é o ponto que eu entendi. Então eu fiz uma afirmação e eu queria te ouvir sobre ela. Na palestra eu afirmei o seguinte: o que a gente conhece por direito é uma coisa anti-africana. Ou seja, o direito é anti-África. E quando eu falo de anti-África, eu não estou falando da África atual, assim, porque a África atual também é embebida nessa lógica também do capital, né, eu estou falando da África como reconstrução de possibilidades, porque eu acho que a gente está sempre reconstruindo a África, né? Ou seja, a gente reconstrói a África para resistir, a gente constrói a África justamente para a gente pensar alternativas diante de um mundo que nos engole. O direito, né, direito ocidental, vamos dizer assim, né, para traçar a diferença entre o direito costumeiro da ancestralidade africana, claro que existe um direito. O direito ocidental trabalha com a noção de poder, né? Sempre com a noção de poder. Embora tem um dito latino que circula por aí até hoje, o direito é a arte de dar a cada um o que é seu. Né? Sum quic tribuere. Isso, de gastar o seu latim aí. Na prática da tradição jurídica ocidental, isso é uma mentira, né? Uma mentira porque o direito é exatamente o contrário disso que está dito aí. E com relação à questão do tempo, é muito mais evidente ainda a ideia que a África tradicional, eu falo da África tradicional, não é a África... É o pensamento africano tradicional. A ideia do tempo é hoje e o ontem e o amanhã estão sempre interagindo, né? Isso é filosofia também. Essa coisa de achar que filosofia é apenas a alta elucubração, então filosofia só pode ser grega e greco-latina, né? Não, a gente tem essa
essa possibilidade. Então, na medida em que a gente tem a possibilidade de entender o que é isso e praticar o que é isso, eu acho que fortalece muito, né? E eu e Simas comungamos, né, de práticas filosóficas semelhantes ou iguais, e por isso que a gente se tornou parceiro, já somos parceiros em 2 obras. Ele tem alguma coisa que me falta, que é vamos dizer assim, o verniz acadêmico, né? O ano passado eu tive a oportunidade de dar aula nos Estados Unidos, né? E eu dei uma disciplina chamada Direito e Raça na América Latina. A Lélia Gonzalez falava pra gente da mefricanidade, que eu acho um negócio genial. Isso aí, eu acho esse conceito é genial. Ele faz parte, Ney, do que eu tenho cunhado um conceito que depois a gente vai conversar, né? Eu queria conversar contigo sobre isso. É um conceito que eu tenho chamado de gramática diaspórica. O que eu estou chamando de gramática diaspórica? É um conceito em que eu acho que a luta, né, dos negros e negras da diáspora se dá também a partir dessa troca de palavras, dessa troca de conceitos, essa troca simbólica. É por isso que aqui no Brasil a gente fala de. A gente não é dos Estados Unidos, a gente não está importando, porque o problema não é importado. A gente fala de Black Power aqui, porque nós nos organizamos nos anos 70 para fazer Black Power também, que foi fundamental para nós. A mefricanidade, quilombismo do Abdias, consciência negra que veio da África do Sul, né? É possível a gente, por exemplo, falar de América Latina sem falar de África? É possível a gente falar da nossa condição de africano sem falar da nossa relação com a América Latina? Então essa é a pergunta, ou seja, essa nossa latinidade, né? Porque tem gente que fala, não tem nada de latino e tal. Eu falo, mas acho que não dá para pensar a nossa condição, aí eu queria te ouvir sobre isso, sem pensar também o quanto essa latinidade que nos faz ser negros no Brasil, na condição brasileira, ela não pode ser pensada sem a africanidade. Como a gente reconstruir a nossa africanidade a partir do nosso lugar. Então eu queria te ouvir a respeito disso, Ney. Eu tenho uma canção, é um batucado, né? Não é um samba, é uma coisa meio merengue, meio de propósito. Bem, a melodia do parceiro Cláudio Jorge, a letra é minha. Eu às vezes esqueço. Chama-se Afrolatino. Eu nasci na terra do samba de fato, de um país mulato chamado Brasil. Um dia, porém, me livrei das amarras, enfrentei a barra e meu barco partiu. Afrolatino, 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 afrolatino. Aí conto dos lugares onde eu fui, onde meu barco foi, e aí digo, e nesses lugares eu vi com espanto que tudo era Banto, Nagô, Lucumi, Trinidad, Tobago, Bahamas, Aruba, Porto Rico e Cuba, Jamaica e Haiti. Afrolatino, afrolatino, afrolatino. Aí vem lá. Aí, quando você ouve uma programação no rádio, agora vamos... uma programação de música latina. O Grammy latino, a palavra não é latino. Afrolatino. Essa é a grande... A partir daí, se não tivesse esse afro, esses conteúdos afro, não existiria essa música. Merengue, Rumba, mambo, cúmbia. Você vê pela sonoridade. Samba, tem muito, mas muito mesmo. Inclusive tango. Tem uma origem africana também, e banta, né? Povos bantos. Então, eu acho que na hora da gente ressignificar, eu acho que é um trabalho interessante para se fazer, eu tenho até alguma coisa já iniciada, redefinir essa coisa da latinidade nas Américas. Tem muito aluno, muita aluna, muita gente que quer aprender. Aliás, quem está aqui, inclusive eu, né, porque quero aprender consigo, é justamente ouvi-lo sobre algumas referências que você considera fundamentais para entender o Brasil e a América Latina. Olha, tem uma pessoa, um escritor, um autor brasileiro que está agora bem velhinho, que eu tenho além da admiração, além do aprendizado, além
de tudo isso, tenho um respeito muito grande por ele, que é o professor Alberto da Costa e Silva. E ele tem uma obra, eu acho que a obra de historiador dele tem uma obra vasta já, para se conhecer o que é o Brasil africano e chegar lá depois nas nossas vizinhanças dos afro-americanos, fundamental Alberto Costa e Silva. Do ponto de vista das Américas mesmo, o livro que mais me impressionou nos últimos tempos, o livro do Carlos Moore, chamado Pichon. O apelido, né, o cognome que ele tinha quando criança, um apelido depreciativo. Na minha vivência de carioca suburbano, um montão de apelidos que eram colados na testa assim, dos negros, né? Que a gente achava, era o chamado racismo recreativo também. A gente achava engraçado e tal. Eu até tenho uma brincadeira que faço, já 2 vezes eu fiz isso, em romance meu, eu conto. Era um jogo de futebol de brancos contra pretos. Isso era uma brincadeira racista que tinha na minha escola, no curso ginasial. Que era uma coisa amistosa, não tinha nenhum sentido de rivalidade, nada disso. Mas era uma brincadeira chamada recreativo. Né? Aí você escala os nomes dos brancos, aí é assim, Álvaro, o Augusto, o time dos negros, Lamparina, Noite Ilustrada, Jamelão, Azeitona, vai por aí. Quer dizer, é uma constatação também, né? E eu me lembro que quando eu comecei a me preocupar com essa questão, muito cedo mesmo, eu acho que eu devia ter uns 13 anos de idade por aí, comecei a perceber que a nossa representatividade nos meios de comunicação era nenhuma. O negro, quando aparecia de um modo geral, na página policial. E quando não era na página policial, o máximo que chegava era na parte de esportiva ou na parte de espetáculos, né? No teatro, etc., etc. Mas raramente tinha um nome. Era sempre o apelido, a marca da sua etnicidade, né? De uma maneira depreciativa sempre debochado. A gente às vezes achava graça e tal. Hoje em dia não se acha graça mais, né?